Fundo Constitucional. Você deve ter ouvido falar sobre isso nas últimas semanas, mas calma que esta reportagem não é sobre política. O chamado Fundo Constitucional é composto de recursos da União que são destinados ao Distrito Federal para custear áreas como segurança, saúde e educação. Esse dinheiro representa mais de 40% do orçamento local. E você deve ter acompanhado que parlamentares e integrantes do Executivo estão lutando para manter essa verba intacta, né? Pois é, Ariane, muito dessa preocupação se deve ao fato de o DF não ter uma economia diversificada, o que nos torna reféns dessa ajuda, digamos assim. Somos a capital da administração pública, com uma indústria e um agronegócio, por exemplo, que apesar dos avanços ainda tem muito para crescer. Faltam incentivos que levem os jovens a realmente terem alternativas ao serviço público na capital federal. E é nesse contexto que surgem os empreendedores. Exatamente, Diego. Olha, aqui em Brasília tem muita gente fazendo a economia girar e, ao mesmo tempo, promovendo impacto social. Eu começo com a história do Rafael Rodeiro. Em 2016, ele deu início ao Ribbon, uma empresa que ajuda a inserir doações na nossa rotina. A ideia é tão promissora que rendeu à equipe o título de uma das 10 maiores inovações do mundo na área de filantropia, segundo a Fundação Bill e Melinda Gates. Grandes fundações são de início captadas pelo aplicativo e é aí que a mágica começa. Ao invés de eles mandarem direto esse dinheiro para os projetos, eles mandam primeiro para a Ribbon. O que a Ribbon faz, a gente emite tickets de doação gratuitos e manda para outras pessoas, ou seja, os nossos usuários do aplicativo, terem a experiência de doar de graça o dinheiro desse grande patrono, desse grande doador. Em seguida, a pessoa escolhe para onde vai e qual será o tamanho da doação, que pode, por exemplo, ajudar crianças do Nordeste a terem um dia de água potável. Acontece que quem baixa esse aplicativo e começa a participar desse processo de doações acaba querendo ajudar também com recursos próprios. Hoje já são mais de 100 mil pessoas fazendo isso todos os meses. E é aí que, para além do impacto social, entra o lucro da Ribbon, empresa nascida em Brasília. A gente cobra do patrono, daquele grande doador, 10% do extra arrecadado. A nossa receita é sempre baseada no sucesso, ou seja, se a Ribbon não conseguir gerar mais dinheiro para caridade, o dinheiro é 100% doado. Então isso faz com que seja um modelo de negócio muito mais simples de ser escalado e socialmente a gente está sempre garantindo que a gente gera um impacto, Demais, Rafael, e tem mais gente tocando negócios fora da caixinha no nosso quadradinho. Tem sim, Ariane. O Kleber Barreto é músico e jamais poderia imaginar que a intenção de ajudar a comunidade, onde ele vive com a esposa e 3 filhos desde que chegou de Valença, no Rio de Janeiro, 20 anos atrás, fosse se transformar no principal canal de informações de Águas Claras, o pedaço de Brasília que mais cresce comercialmente. Em 2010, quando eu andava aqui pelas ruas da cidade e via alguns problemas como buraco na rua, calçada incompleta, e aí via uma mãe passar com um carrinho de bebê no meio da rua, um cadeirante, e aí eu criei um perfil no Twitter, chamado DF Águas Claras, para poder fazer essas denúncias. E isso foi desenvolvendo, as pessoas começaram a me enviar, aí em vez de ser só eu buscando os problemas e as soluções da cidade, eu comecei a receber muita ajuda de vizinhos. E aí a gente foi assim, se lapidando e aprimorando essa forma de fazer essas reclamações. Hoje o DF Águas Claras alcança milhares de pessoas e virou referência na região, com grande poder de influência sobre os consumidores locais. É claro que o Kleber passou a viver disso. Ele gera renda, emprego, mas não perde a consciência social do trabalho que exerce. A única frase que eu carregava comigo era: eu quero que um dia os meus filhos saibam que eu tentei fazer algo pela cidade deles. Eu não tinha no meu coração o lado empreendedor, mas eu acho que hoje a cidade talvez me ajude muito mais do que eu ajudo a cidade. É muito legal quando eu ando na rua aqui na cidade e as pessoas falam: Kleber, cara, acompanho lá, seu trabalho é incrível, se não fosse você aqui na cidade,
Então, assim, esse reconhecimento da comunidade aqui é uma coisa que não tem grana no mundo que pague. E, Diego, esta é uma tendência. Jovens empreendedores que pensam na questão financeira, por óbvio, mas também estão de olho cada vez mais no bem-estar social. A Maurikelly Teles, da Rev Gestão de Pessoas, contou pra gente que há uma geração muito focada no alinhamento entre trabalho e propósito de vida. As empresas, elas passaram a se preocupar com questões ambientais, sociais, elas se deram conta de que tem um papel que vai além do lucro. Então, estão comprometidas a investir em projetos que beneficiam a sociedade. E aqui em Brasília, nós temos vários exemplos de empresas que possuem fundações com programas sociais, mas também temos algumas startups que nasceram com o objetivo de melhorar o mundo, de melhorar a sociedade e acabaram se rentabilizando a partir disso. É justamente isso. O Duda Rock fez algo que muita gente pode ter dificuldade de entender. Ele já empreendia quando, em 2020, em plena pandemia, foi atropelado. Ficou sem andar, perdeu a memória e teve a chance de redesenhar a rota. No momento de tantos desafios, Duda optou por abrir a Seja, um negócio sem fins lucrativos que produz roupas e acessórios em prol de uma causa maior. Ela é uma marca sem fins lucrativos, embora eu goste de brincar e dizer que a Seja não é uma marca, ela é uma ideia. Porque se as pessoas não entendem a ideia da Seja, não entendem o sentimento por trás da Seja, ela não faz nenhum sentido, né? Nesse caso, 100% do valor das vendas vai para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O próprio Duda participa das ações que levam alimentos, agasalhos, sorrisos e dignidade aos 4 cantos do DF. O lucro dessa iniciativa nem sequer caberia em uma conta bancária. Você começa a entender a verdadeira riqueza da vida. Embora a gente precise de dinheiro para pagar a conta, para sobreviver, qual é a verdadeira riqueza? Onde está a nossa fortuna? Está na conta bancária, está no nosso bolso, ou está naquela troca de mudar a perspectiva, de poder mudar o futuro de uma pessoa, trazendo esperança, trazendo um olhar, não necessariamente trazendo comida e dinheiro, mas trazendo um olhar falando assim, eu estou olhando para você, eu vejo você, eu reconheço você como alguém, como um ser humano. E assim, com mentes fervilhantes de gente corajosa, fica até estranho tentar enquadrar Brasília numa caixinha limitada ao centro do poder e dependente do Fundo Constitucional. Por aqui tem gente fazendo muito e mostrando que é possível empreender e gerar riquezas com um olhar carinhoso e sensível para nossa cidade e para quem vive aqui. O empreendedorismo com impacto social é um afago que indica novos caminhos para a capital da esperança. De Brasília, Diego Amorim e Ariane Bittencourt.